boa tarde. Eu vim aqui abordar um assunto que é a sociedade de controle, que é um assunto que em mim mesmo me propõe vários questionamentos. E achei interessante propor esse tema para discussão. Nele eu abordei dois autores, que foi Foucault, não sei se a letra vai ficar muito legível, Cordinha. O nome dele é difícil. Deve ser. E Deleuze. O Foucault, respectivamente, fala da sociedade de disciplina e o Deleuze, que já parte para a sociedade de controle. O Foucault, ele começa o livro dele, que é Vigiar e Punir, que foi um livro que eu tomei como referência para conseguir fazer essa aula aqui. Ele começa já falando sobre a sociedade de espetáculo, que é isso antes do século XVII, antes da Revolução Francesa, na qual uma pessoa que era condenada por um crime, tendo em vista que o crime naquela época, não ser cristão, já poderia ser considerado um crime. Era execução em praça pública, ele era torturado. Ele começa, por exemplo, uma pessoa que foi tracionada por cavalos com os membros, para serem amputados os membros, e como não conseguiam desmembrar a pessoa, começaram a cortar os ligamentos, né? Os nervos, ligamentos. Enfim, um show de terror que eles faziam para tornar uma punição excepcional. Isso partindo do princípio do vigiar e punir, que é uma das obras que eu usei dele. A partir do século XVII e XVIII, que foi o período da Revolução Francesa, já começa a mudar o panorama de punição na sociedade. Eles veem que você criar uma sociedade de medo não é tão eficiente, tendo em vista o número de moribundos e vagabundos, assim na linguagem que eles usavam, para a sociedade. Por quê? Você executava pessoas que você não estava educando uma sociedade, não estava incentivando o trabalho, assim, como se pode se falar no começo do mundo capitalista. Então eles mudaram o panorama. O que era para ser o domínio pelo medo virou o domínio pela disciplina. E ele tem uma frase aqui, um trecho que eu destaquei, que é controlar a mente e o corpo para o indivíduo ser explorado ao máximo pelo Estado, que manipulando e disciplinando a população, evita contestação e revoltas contra as suas ordens. Então, aí tem que ver que a partir desse contexto já mudou. Apenas pessoas produtivas eram consideradas cidadãos. Então, foi adotada a técnica de controles, começando pela prisão. A prisão, que antes quase não existia, se resumia a calabouços escuros, na qual era uma forma de privar a pessoa da liberdade, só que sem um método tão específico, deu lugar ao panóptico. O que seria o panóptico? Seria uma prisão circular, acho que está mais ou menos assim, com um pátio no meio e uma torre de vigia bem ao centro. Nessa torre, e ao redor dele as celas. Nas celas, o vigia conseguia ver o prisioneiro devido à iluminação que tinha a cela, as entradas de luz e tal, só que o prisioneiro não conseguia ver o vigia, dava uma sensação permanente de insegurança. Ele nunca sabia o momento que ele estava sendo vigiado, então ele internalizava esse controle para dentro dele mesmo. Não era mais um fator externo, ele não sabia que ele podia se rebelar, que ele podia ser subversivo, ele apenas estava dentro de um contexto no qual ele sempre podia estar sendo vigiado. E esse modelo é o modelo clássico de prisão, que é fácil o controle da prisão. Isso que ele se adequou também a escolas onde houve um fast food do conhecimento. A partir desse momento em que você tem uma outra sociedade, você começa a fazer o que a gente discutiu em aula mesmo. Você começa a não abordar temas mais complexos, que demoram mais para ser avaliados, e começa a abordar um fast food. Assuntos rápidos. E nesse contexto foi quando a filosofia começou a dar lugar a respostas prontas. Nesse contexto do século XVII e tudo mais. E você incentivava as qualidades boas do aluno e repreendia os vícios que ele tinha. Mas isso não é bem um contexto bom, como a gente pode falar. É um contexto de educar para a sociedade. Você está totalmente inserindo essa pessoa na sociedade.
se é bom ou ruim depende do contexto, da conclusão que ele chegou ao final. E também ele fala sobre, nas obras dele atuou muito sobre hospícios, sobre sanatórios e tudo mais, e continua falando sobre esse controle vigente. Enfim, o objetivo dessa sociedade era criar corpos dóceis e submissos para que serem controlados e não se rebelar contra o sistema vigente na época. E o sujeito era controlado hierarquicamente. Ele tinha mais ou menos uma visão de quem controlava. Era vertical, não era uma coisa qualquer um controlava. Não, você tinha um controle da qual você sabia a figura do poder, e essa figura descia horizontalmente, verticalmente, numa hierarquia até a pessoa a qual estava sendo vigiada. E os objetivos dessa sociedade era criar, educar, disciplinar, individualizar, monopolizar, repreender, corrigir os erros, vigiar e excluir os indomáveis. Enfim, essa é a sociedade de disciplina, segundo Foucault. Deleuze já pega todo esse contexto e aborda ele no contexto da sociedade e inaugura a definição, de sociedade de controle, na qual, segundo ele, ocorreu após a Segunda Grande Guerra. Na Segunda Grande Guerra, por exemplo, existiam mecanismos dos aliados para interceptar mensagens do eixo. E a partir daí, você conseguia pegar mensagens dos inimigos e conseguia estratégias de guerra mais eficientes. Com isso acabou se expandindo para a população como um todo. A população, o contexto que antes você tinha um vigia que controlava, agora está nas câmeras. Tem alguém por trás que você não tem controle, um poder que não é mais vertical, um poder hierárquico, é um poder horizontal para a Segunda Guerra, da qual você não consegue mais ver devido a não precisar mais de uma pessoa fisicamente vigiando, e passa o contexto de você não saber por quem está sendo controlado. Fora que tem o dinheiro, que antes era moeda, agora virou dinheiro magnético, transferências bancárias, com que fazem que fique registrado no sistema todo os nossos movimentos. Com isso você tem um controle total, internaliza, continua a sociedade de disciplina, agora com uma sociedade de controle total, na qual a todo momento você nunca sabe qual está sendo vigiado, e você internaliza toda essa disciplina na qual se pode notar pelos métodos. E isso existe benefícios e custos. Para encerrar a quarta parte, que os benefícios você orienta e integra as vidas. Isso não pode criticar. Você se torna uma cidade mais organizada mesmo. Você consegue fazer com que a cidade tenha menos atos subversivos. Só que os custos disso são grandes. Por exemplo, todo mundo cede grande parte da sua liberdade individual. Extingue criatividade e iniciativas próprias. Banaliza a família e o amor. E é a sociedade alienada e entorpecida. Ou seja, meio que tira da gente o poder de pensar sobre o que está havendo, sobre o mundo. Autonomia, isso, exatamente. Sobre a autonomia que a gente tem. E para encerrar, queria deixar um artigo que eu li, eu não vou lembrar agora o autor, falo com isso, só que ele falava, é como se a gente tivesse uma dívida impagável o tempo todo, na qual a gente está tão atarefado, sem nunca conseguir executar todos os compromissos que a gente consegue, todos os deveres, na qual a gente tem uma dívida impagável com a sociedade que faz com que a gente fique dócil também ao sistema, submisso com isso. E assim encerro.